Bom, vamos fazer aqui agora a análise da luta entre Derek Brunson, que vai estar enfrentando aí o Edmen Shahbazyan. Aqui comigo os analistas do canal Round Extra, Caio Alândia e o Capitão Carisma. Antes de você ouvir aqui a nossa análise, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando, na descrição desse vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Barbie, o Derek Brunson tá vindo aí na sequência de 2 vitórias, venceu o Ian Heinisch aí na sua última luta. O que o Derek vai estar trazendo aí para esse combate? Bom, o Derek é um cara bem consistente, só que ao mesmo tempo as apresentações dele variam bastante. Como que isso funciona? O conjunto de habilidades dele é meio imutável e é muito bom, muito sólido. Ele tem uma mão esquerda muito pesada, ele é um cara canhoto, ele tem um ótimo wrestling, tem bom queixo, ótimo poder de nocaute. E até que na última luta dele eu vi algumas melhoras, eu vi a questão do gás dele melhorar e eu vi a adição de um chute, que eu chamo de chute de triângulo, eu não sei como que a maioria das pessoas chamaria, mas basicamente funciona assim. A gente conhece o chute frontal, que é o tip do Muay Thai, e o chute que atravessa, né? O chute normal, quando você pensa em um chute, em geral, você está pensando nele. E esse chute, ele vem em um ângulo diagonal. Ele tem a intenção de acertar a ponta do pé nas costelas do adversário e é uma adição excelente aí para o jogo do Brunson, que isso drena o gás do adversário e faz ele ter que abaixar a guarda bastante e gera uma brecha para ele entrar com o direto de esquerda e o overhand de esquerda, que ele faz muito bem. Eu também acho que ele mixa bem as quedas com os golpes da trocação e é um lutador de alto nível no geral. Quando a luta cai no chão, ele é bom mantendo a posição, às vezes ele é bom demais mantendo a posição e se esquece de trabalhar, mas ele é um cara forte e um lutador extremamente decente. Qual que é o problema? Ele muitas vezes cede luta porque ele entra extremamente tenso. A luta contra o Israel Adesanya, não se enganem, eu acho que ele perderia essa luta de qualquer forma, mas ele entrou igual um touro brabo, como se o mero fato de estar em pé, olhando para o Adesanya, já fizesse com que ele fosse nocauteado. Então, ele entrou disposto a ir para as pernas do adversário com toda a força possível, com toda a fé do mundo, e aí, nessa insistência, ele acabou irremediavelmente nocauteado, né? Porque você está sendo extremamente previsível contra um contra-golpeador daquele naipe. O Brunson, nessa categoria, ele tem o status de porteiro da divisão, porque todos os caras que batem ele se tornam tops, ou são tops, né? Ele perdeu dentro do UFC, ele perdeu para o Yoel Romero, para o Robert Whittaker, para o Anderson Silva em uma luta extremamente contestável, que eu pessoalmente pontuei para o Derek Brunson, para o Ronaldo Jacaré e para o Israel Adesanya. Desses aí, todos entraram no top 3. Todos deveriam, né? O Jacaré deveria ter chegado a disputar o cinturão, mas no geral todos são tops da categoria sem contestação alguma. E o resto que ele enfrentou, ele bateu muitas vezes por nocaute. Como você falou, ele tá vindo aí de 2 derrotas, as 2 por decisão, o que mostra uma melhora aí no gás dele. Só que para essa luta que eu fico inseguro é que ele mais uma vez está sendo colocado contra um prospecto de ouro, que a gente vai examinar aí um pouco mais tarde. E eu fico pensando, ele tem um conjunto certo de habilidades para testar um cara desse. Ele tem bom wrestling, ele tem bons fundamentos, ele bate pesado, ele sabe se defender e ele tá mostrando uma melhora no gás e ele é um cara canhoto que já é algo complicado de se enfrentar por si só. Agora, se ele vier já com o psicológico pela metade, com a sensação de meu Deus, estou pegando um cara 13 anos mais novo, eu estou pegando um cara hiper talentoso, como da outra vez, o que vai acontecer? Aí eu já acho que as habilidades dela são cortadas, tipo 80%, ele se torna um resquício do lutador que é. Aí a luta pode ficar bem ruim pra ele, bem rápido. Do outro lado tem um prospecto aí, o Edmen Shahbazyan, atleta que veio aí do Contender Series em 2018, tá vindo numa sequência absurda aí, invicto, 11 vitórias. Bárbara, o que a gente pode esperar aí do Shahbazyan? Como você acha que ele vai vir aí para enfrentar o Brunson? Bom, antes de falar da questão técnica do Shahbazyan, eu queria ressaltar uma coisa, porque perguntam para mim, Capitão Carisma, grande Capitão Carisma, por que o Shahbazyan não está na lista de garotos seus, na venerável lista de garotos do Capitão Carisma? E tipo assim,
A resposta para isso é uma só. É por conta de onde ele treina. Porque ele é um material humano incrível, ele parece ser uma pessoa super legal, e o que ele luta é impressionante. Eu acho que ele faz em pé tudo que eu gosto de ver. Ele tem uma base muito karateca, e isso é uma coisa que me agrada muito, eu vou discorrer mais a respeito disso. Mas só que o problema é que ele treina na academia do Tarverdian, que é a academia onde a Ronda Rousey se formou. E o problema é que o Tarverdian é um dos piores treinadores que eu já vi. E não só isso, mas ele também é um cara chato, é um cara arrogante e é um cara que eu não gosto de ver sendo legitimado como um bom treinador. Basicamente, todos os lutadores que foram para a academia dele em algum momento de suas carreiras, que se criaram em outro lugar e foram para a academia do Tarverdian, declinaram incrivelmente. Temos como exemplo aí casos como o do Jake Ellenberger e do Travis Brown. O Travis Brown, hoje ele é basicamente uma piada, né? Como você fala, Travis Brown, namorado da Ronda. Mas só que na época que ele estava surgindo na divisão dos pesados, ele era visto como uma nova geração. Um cara alto, forte, atlético, que chutava bem, que tinha bom gás, que defendia quedas bem, baixinho, incrivelmente pesado. Foi para a academia do Tarverdian e se tornou uma sombra do que é. Então, o que me irrita é que o Shahbazyan está legitimando o Tarverdian. E uma coisa que eu também fico preocupado é que eu já conheço essa história, como termina, e não termina bem para o próprio Shahbazyan. Mas agora vamos falar a respeito do lutador. Ele é incrível. Ele é um cara alto, ele é um cara longo, ele é um cara com um senso de trocação surreal, o timing dele é absurdo, ele também coloca boas quedas, ele tem muito coração, sabe trabalhar finalizações, não tem muito gás, até por onde a gente pôde ver, mas só que até o momento isso nem foi um problema. Ele foi colocado na última luta contra o porteiro do Top 10, que é o Brad Tavares, um lutador bom, um lutador bem completo, e basicamente aniquilou o cara, um nocaute clássico aí, como eu gosto de falar, porque foi uma coisa bem-vinda do karatê, que ele estava fintando sempre, entrando com a mão da frente só para encurtar a distância, e aí ele entrou com direto e derrubou. E aí o nocaute foi uma coisa absolutamente maravilhosa. Ele empurrou a cara do Tavares para trás com a mão esquerda e seguiu com um chute com a perna da frente, um chute alto, que nocauteou o adversário. Antes disso, ele já estava vindo de mais duas vitórias, as duas por interrupção, aí, e as duas não chegaram a durar 2 minutos. E a primeira luta que ele fez no UFC, que eu acho que é a mais digna de se ressaltar aqui, que foi contra o Darren Stewart, que é um lutador decente. E eu acho que é isso, ele é um lutador decente e deu mais trabalho para o Shahbazyan do que normalmente um cara do nível dele daria. E o motivo disso é exclusivamente gás. O gás do Shahbazyan está durando um round. Eu não tenho como falar que isso melhorou, ele ainda não passou de um round depois disso, né? O que, claro, é mérito dele por ser um finalizador e um nocauteador absurdo, até mesmo nos mais altos níveis de competição, e isso que o menino tem só 22 anos de idade, mas só que, eventualmente, ele vai passar do primeiro round. E aí, será que esses mesmos defeitos vão aparecer? Será que ele vai ter que novamente se jogar em quedas para poder sobreviver na luta? Como eu falei, na trocação ele é surreal. A habilidade dele para fintar, para controlar a distância, para entrar e sair, para trabalhar o boxe, trabalhar os chutes, é uma coisa impressionante. Ele também consegue quedas ótimas, sabe trabalhar o ground and pound por cima, sabe passar a guarda, sabe finalizar muito bem, pega bem as costas, e o que resta de dúvidas aí realmente a respeito do potencial dele é só se essa explosão dele, esse estilo agressivo e essa capacidade de finalizar vai se sustentar por mais de um round. A gente viu na estreia que não se sustentou, mas tem sempre fatores. É estreia. O cara não estava treinando direito, era a primeira luta dele no UFC. Esse tipo de coisa acontece, e acontece mesmo. Só que conhecendo, como eu já falei e vou ressaltar, conhecendo o Tarverdian, como eu conheço, eu não posso esperar muito gás de um lutador dele, e essa aí é a maior dúvida que eu fico em relação ao Shahbazyan. Caio, o que você está esperando para essa luta aí? Bem-vindo de volta aí. Semana passada você não pôde estar aqui com a gente. Muita gente ficou mandando mensagem
Bem-vindo de volta aqui à nossa análise. O que você espera para essa luta aí? Como é que você acha que vai ser desenvolvida? Valeu, meus nobres. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte. Vamos aqui fazer um panorama rápido sobre cada um dos atletas e o casamento do jogo. Bom, o Brunson é um cara canhoto. Ele vem de 2 vitórias. Uma contra o Ian Heinisch e uma contra o Elias Theodorou. Ele é um cara que, apesar de ter um background no wrestling, ele não tem uma taxa de quedas muito alta no UFC. Pra você ter uma ideia, o Derek Brunson, ele converte cerca de 29% de todas as tentativas de queda que ele consegue aplicar. Em pé, ele tem uma trocação básica, ele não é um cara extremamente versátil, ele tem golpes retos bons, ele é um cara que tem uma boa pressão, uma mão relativamente pesada. Ele é um cara que tem um volume baixo de golpes, para você ter uma ideia. Ele testa cerca de 3,39 golpes por minuto durante a luta. Ele é um cara que não costuma bater muito, porém, ele é um cara que engole muito golpe. Cerca de 54% dos golpes que vão na direção do Derek Brunson costumam acertar ele, o que é um problema, tendo em vista que o Shahbazyan, ele é um trocador de muito bom nível. É um cara que tem uma precisão muito boa, eu já vou falar dele um pouquinho mais pra frente, mas é uma situação preocupante. O que eu vejo como jogo pro Derek Brunson tentar anular o Shahbazyan, como ele, o estilo de luta do Shahbazyan, a trocação, e testar algumas coisas que eu já vou falar mais pra frente. O Brunson, ele vai ter que aplicar uma pressão quase militar durante 5 rounds, indo pra cima o tempo inteiro. Mesmo não tendo uma precisão muito boa na luta agarrada, ele vai ter que se valer do seu background no wrestling, nem que seja para travar o Shahbazyan na grade, fazer um dirty boxing, fazer um under-over, fazer uma movimentação, bater embaixo, bater em cima, de uma forma a tentar minar o gás do armênio-americano, sabe? Ele é um cara que ele tem condições de fazer isso. Ele já enfrentou um nível de competição um pouco mais elevado do que o Shahbazyan está acostumado. Ele é aquele cara que a gente tem ciência que não vai ser mais campeão, mas ele é um bom teste para prospectos chegando dentro da categoria. Mas essa é uma luta que eu acredito que o Brunson, ele não tem margem para erro. Ele precisa estar sempre na cara do Shahbazyan o máximo de tempo que ele conseguir, não deixar o adversário respirar, e é isso. Agora, só pra gente entrar na questão do Shahbazyan, o que ele pode entregar, o que ele pode fazer. Ele é um cara destro, ou seja, a gente já vai ter um novo teste pro Shahbazyan, ele vai enfrentar um cara que é canhoto, um cara que é mais experimentado. Apesar de tudo, o Shahbazyan é invicto, ele tem uma boa base lateralizada de trocação, ele tem bons chutes rodados, golpes retos, ele tem um direto muito forte. Agora aqui entrando um pouco na parte estatística do Shahbazyan. Ele é um cara que tem uma precisão de striking de cerca de 52% de tudo que ele aplica. Ou seja, ele acerta mais da metade dos golpes. Ele bate muito bem. Ele ainda não teve a luta agarrada muito testada. Ele não teve o grappling dele tão testado. Mas mesmo no pouco que foi testado até o momento, ele tem uma precisão na defesa de quedas de cerca de 75%. O que é bem alto. A gente não pode esquecer que a gente está falando do ranqueado mais novo entre todas as categorias masculinas do UFC. Ele é poucos meses mais jovem do que o Song Yadong, que é ranqueado na categoria dos galos. Mas é o ranqueado mais novo que a gente tem dentro de todas as categorias masculinas do UFC. O que eu vejo como uma boa estratégia para o Shahbazyan? Uma movimentação lateral, porque ele vai acabar confundindo o Brunson. Ele tem que tentar trabalhar sempre pelo lado de fora do pé da frente do Brunson, porque ele vai dificultar e deixar o adversário em dúvida quanto a entrar nas quedas, quanto a tentar aplicar aquela pressão que eu falei agora há pouco. O que o Shahbazyan tem que fazer para poder garantir a tranquilidade dele nessa luta? Aplicar muitos low kicks para tentar atrapalhar a base do Brunson. Com um cara que vem da origem do wrestling, ter a base prejudicada é um grande problema. O Brunson é um cara que está acostumado a trabalhar na outra base também, mas a performance dele cai bastante quando ele muda de base. Ele tem que tentar abrir o Brunson
com esses chutes baixos, com chutes na linha de cintura, sempre batendo e saindo, movimentação lateral. E o Brunson é um cara que ele já demonstrou não ter um coração tão grande, ou seja, abrindo uma brecha, o Shabazz ele precisa capitalizar, porque o Brunson não é um cara que suporta muita pressão. Eu acredito que a gente ainda vai ter nessa luta algumas perguntas bem respondidas quanto a qual é a real situação do gás do Shabazz, qual é o poder de absorção de golpes dele, quanto é a defesa de quedas contra alguém mais experimentado nessa valência do jogo. Então vai ser uma luta que a gente vai ter muitas respostas sobre alguém que é muito novo ainda. Eu particularmente coloco o Shabazz como favorito, apesar de todos os predicados históricos do Derek Brunson, mas é uma luta que vai ser interessante para a gente tirar alguns asteriscos que a gente tem quanto ao lutador da Armênia. Concorda com o Caio aí, Babi? Qual é o seu palpite para essa luta aí? E o que você espera dos dois atletas? Eu espero pelo menos uma luta interessante. Os dois têm mais do que capacidade de fazer isso. Mas para ser sincero, isso aqui vai soar como torcedor. Eu gostaria que essa luta passasse do primeiro round. Como eu dei todo o panorama a respeito do gás do Shabazz, isso vai parecer que eu tô simplesmente querendo que ele perca. E na verdade eu vou torcer contra ele mesmo, é uma coisa estranha que eu torço contra porque eu quero que ele tome vergonha, saia dessa academia e vá treinar em outro lugar. Aí eu posso torcer para ele. Mas só que na verdade é porque eu não tenho muito com o que analisar ele. Se ele entrar e nocautear o Brunson em 2 minutos, eu vou continuar sem ter muita informação a respeito dele, porque de 4 lutas do UFC que ele fez, só uma vai ter passado dos 3 minutos do primeiro round, sabe? Você fica sem panorama, porque cansaço, porque trabalho a longo prazo, são coisas que não dá pra você simplesmente presumir a respeito de um lutador, ainda mais um cara explosivo igual o Shabazz. O Caio falou essa coisa do Brunson ter que pressionar ele de forma quase militar. Eu acredito nisso, mas simultaneamente eu acho que pressionar demais é uma coisa que o Brunson já fez e é errado, porque ele não é um cara tão bom assim fazendo isso, sabe? A luta dele contra o Robert Whittaker é um belo exemplo, que ele foi a toda pra cima do oponente, tava lá projetando a cabeça, praticamente nadando de braçada, e quando eu falo nadando de braçada, não é uma coisa boa, eu quero dizer técnica ruim de boxe, jogando a mão com o queixo na frente dos joelhos, o que é uma técnica absolutamente terrível, e acabou sendo nocauteado. Da mesma forma, ele tentou pressionar o Israel Adesanya com muitas quedas e acabou nocauteado no primeiro round de novo. Ele tem que ser mais inteligente que isso. Ele tem que, no primeiro round, fazer um jogo de clinch. Ele tem que diminuir o ritmo do Shabazz. Ele tem que entrar em quedas espertas. Se for para se desgastar, tudo bem, porque o mais importante aí é desgastar o Shabazz. Se ele for tentar trocar juventude ali, ele vai perder. Se ele for tentar trocar capacidade atlética, ele vai perder. Então, para ele, o Caio estava falando que ele tem que ser perfeito a duração da luta, mas na verdade são tantas questões a respeito do gás do Shabazz que eu acho que se o Brunson for perfeito por pelo menos 2 rounds e cansar o adversário, cansar os braços dele, eu acho que o resto vai ser bem suave para ele. Em compensação, se o Shabazz realmente tiver esse problema no gás que a gente viu nas lutas dele que passaram do primeiro round, a primeira luta que ele fez no UFC e as lutas antes disso, ele tem realmente que entrar para definir no primeiro ou no segundo round, porque se passar disso, o poder de nocaute dele vai caindo e já deu para ver que ele é um cara que, quando colocado numa situação dessa, ele tem muito coração, ele tenta sair da situação, ele tenta diversas quedas, ele tenta amarrar a luta, não é um cara que tem vergonha de fazer isso, ele não vai insistir na trocação se não estiver rolando para ele. Mas só que você tentar fazer isso contra um wrestler do nível do Brunson não é uma boa ideia também. Eu vou colocar aqui o Shabazz como favorito por uma questão estilística, por uma questão de achar que mesmo lutando contra um canhoto, que já é um teste diferente, ele vai saber se portar muito bem. É muito normal em caras do karatê eles estarem acostumados a lutar nas 2 bases e contra oponentes que têm as 2 bases, porque o karatê, em geral, faz você treinar tudo isso.
E eu acho que ele vai mostrar essa qualidade na trocação, ele vai mostrar essa versatilidade. De preferência, eu gostaria pelo menos que essa luta durasse até o terceiro round para ver do que ele realmente é capaz. Mas eu acredito que ele deve conseguir uma interrupção aí mais cedo, por ter uma precisão absurda de golpes, pelo Brunson receber muitos golpes e também, assim, pelo que o Brunson deve estar sentindo de ser colocado novamente contra o Prospect. Eu acho que os estilos deles casam muito bem, um com o outro, no sentido que isso pode ser tanto uma performance dominante para um quanto para o outro. O Shahbazyan pode ser mais alto do que o Brunson, mas só que ele, na verdade, tem a envergadura menor. Então, o controle de distância dele vai ser feito baseado todo visualmente, vamos dizer. Não vai ser uma questão de esticar o braço e o braço dele ser mais longo do que o do Brunson. Só que eu acho que como ele tem mais jeito para a trocação, ele tem isso instintivamente melhor. E para um cara de 25 anos, 22 anos, tá batendo alguém como o Derek Brunson, já é uma senhora vitória aí na categoria. Ele pode realmente se tornar um dos caras mais novos a disputar o cinturão. E mesmo se ele perder essa luta, eu não acho que isso signifique grande coisa. Ele vai ter perdido para um cara da mais alta qualidade e ainda tem muito espaço para melhorar. Mas então, minha aposta vai no Shahbazyan, Edmen Shahbazyan. E você, meu caro ouvinte, diga aqui para quem vai a sua aposta, para quem vai o seu palpite para essa luta. Se você concorda aqui com os nossos especialistas, deixe seu comentário, se discordam também. Lembrando, segunda-feira, 21 horas, vamos trazer aqui o nosso podcast Round Extra, trazendo tudo o que vai acontecer nesse evento. Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Na descrição do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Siga a gente e venha fazer parte da família Round Extra.